No dia 1º de setembro de 1859, os astrônomos ingleses Richard Carrington e Richard Hodgson decidiram mirar o telescópio em direção ao Sol. Nesse momento, o Sol já estava em atividade por vários dias em um nível difícil de acreditar. Carrington, que mais para frente teria o seu nome registrado na história para denominar esse evento, viu uma erupção solar e uma matéria sendo emitida da coroa solar. Após 18 horas depois do ocorrido, na Terra ocorreu a maior tempestade geomagnética já registrada na história. Os céus da Terra ficaram claros e coloridos como uma aurora. Como o céu começou a brilhar, nas montanhas rochosas os caçadores de ouro despertaram e começaram a preparar o café da manhã ainda na madrugada. Eles provavelmente pensaram que já tinha amanhecido. A noite estava tão clara que era possível até ler os jornais. Além disso, os dois operadores, um em Boston e outro em Portland, conseguiram se comunicar por 2 horas mesmo com o telégrafo elétrico desligado. Em muitos lugares começaram a sair faíscas dos postes de energia, chegando a ter ocorrências de incêndio. Olá, pessoal! Se ocorrer uma erupção como essa neste momento, o resultado será ainda pior. Ocorreriam quedas de energia, máquinas iriam queimar e aconteceriam acidentes de transportes. Nós, que temos um vizinho imprevisível como o Sol bem ao nosso lado, não podemos nos descuidar nunca. Seja bem-vindo ao nosso canal Pipa. Fiquem ligados aqui no canal, porque agora é hora que as coisas vão começar a ficar mais interessantes ainda. Programa Living with a Star. Na verdade, os cientistas estão constantemente de olho no Sol e tentam observá-lo o mais detalhadamente possível. O programa Living with a Star, Viver Junto com uma Estrela, cuja sigla é LWS, utilizam sondas como Solar Dynamics Observatory, Parker Solar Probe e Solar Orbiter para monitorar o Sol. O objetivo desse projeto é investigar o Sol e descobrir de que forma os eventos que acontecem no Sol acabam por influenciar a Terra e aos seres vivos em geral. Os aparelhos de LWS devem avisar a humanidade os fenômenos de alta carga de energia, como o do evento Carrington. Baseado nos dados que foram coletados, os homens conseguiram construir peças eletrônicas mais estáveis para serem utilizadas em comunicação e transporte espacial. Além disso, aumentando a estabilidade dos sistemas da Terra, mesmo que ocorra uma erupção solar poderosa, a infraestrutura conseguirá continuar a operar normalmente. SDO, The Solar Dynamics Observatory. O Solar Dynamics Observatory, SDO, foi a primeira sonda lançada pelo programa LWS para estudar os processos do Sol. Essa sonda de observação foi lançada em 11 de fevereiro de 2010 e inicialmente estava prevista para ser operada por um período de 5 anos e 3 meses, mas ela continua em atividade até os dias de hoje. E segundo o planejamento dos cientistas, é possível continuar na missão até o ano de 2030. Além de interessante, é uma missão importantíssima. O SDO possui 3 instrumentos de observação e consegue estudar o Sol por diferentes espectros. Ou seja, se utilizar o SDO, é possível observar diversas camadas do Sol simultaneamente. Com isso, é possível comparar os processos internos e externos do Sol, entender como ocorrem os ventos solares e por que houve a emissão de matéria da coroa solar. Esse instrumento registra continuamente a superfície do Sol na resolução de 4096 por 4096 pixels, numa velocidade de 130 megabits por segundo, e envia dados à Terra a cada 12 segundos. E esse fluxo gigantesco de dados estão sendo carregados na internet praticamente interminavelmente. Por isso, se utilizarmos dele, nós conseguimos literalmente nos mergulhar nas profundezas do Sol. Isso, é claro, dentro dos limites de instrumentos de observação do SDO. Erupção solar. Tudo começa com os registros de ondas com comprimento de 9,4 nanômetros. É um ótimo momento para observarmos a erupção solar. Esse é um ponto que aparece repentinamente na superfície solar e continua a aumentar sua intensidade sem parar.
Nas imagens com os ângulos ideais, podemos ver a explosão dos plasmas. Na erupção solar de alta intensidade, são emitidas energias que chegam a 1/6 de toda a superfície solar. As temperaturas dessa luminosidade podem chegar a 10 milhões de graus. É um processo de emissão de energia que ultrapassa toda a camada da fotosfera e coroa solar. Por esse motivo, é melhor observar essas erupções com diferentes comprimentos de onda, como nesse vídeo. Podemos observar os primeiros sinais de erupção somente depois de 8,5 minutos, que é o tempo que o fóton leva para chegar à Terra. Após algumas dezenas de minutos, as nuvens de partículas carregadas que foram emitidas das partes internas do Sol a uma velocidade de 1.000 km por segundo chegam à Terra. Finalmente, após 2 ou 3 dias, a corrente plasma se aproxima da Terra. Porém, nem sempre leva tudo isso para chegar. No evento Carrington, a matéria emitida pela coroa solar chegou à Terra em apenas 18 horas. Coroa. A coroa solar é a camada externa do Sol composto por plasma. Tecnicamente falando, outros planetas além da Terra também entram no seu raio. A parte com a temperatura mais alta e próxima do Sol é melhor observada nos comprimentos de onda entre 13,1 e 21,1 nanômetros. Essa camada externa do Sol pode ser vista sem o auxílio de Solar Dynamics Observatory. Basta esperar o próximo eclipse solar. Porém, não se esqueça de utilizar de um óculos de sol especial para proteger seus olhos. Se estiver no lugar certo na hora certa, poderá sentir a emoção do dia se tornando noite ao máximo. Não podemos deixar de lado a coroa solar também. A temperatura externa que podemos enxergar chega a 600 mil graus, mas conforme vamos avançando, a temperatura pode chegar a 2 milhões de graus, e onde há atividade, a 20 milhões de graus. Cromosfera. Abaixo da coroa solar existe uma camada chamada cromosfera, que se estende por 2.000 quilômetros. Com um comprimento de onda de 30,4 nanômetros, parece uma bola vermelha com temperatura elevadíssima, mas na verdade a sua temperatura não é tão alta, com a máxima de 50.000 Kelvin. Perto da coroa solar, que tem milhões de graus, isso não é nada. Da cromosfera são emitidas matérias constantemente. Essa emissão é chamada de espícula e pode chegar a uma altura de 10.000 quilômetros e um diâmetro de até 300 quilômetros. Essas agulhas finas sobem a uma velocidade de 110 quilômetros e alguns minutos depois acabam sumindo. Ainda não se sabe direito o funcionamento das espículas nem por que elas acontecem. Fotosfera. Vamos observar o Sol no comprimento de onda de 160 a 450 quilômetros. Esse é o comprimento ideal para se observar a fotosfera, que é uma camada de relativamente baixa temperatura, com 5.000 Kelvin. Os grânulos são células de convecção e transferem o calor do planeta de dentro para fora. A partícula clara que está subindo é a corrente de plasma, e a parte escura no canto é a que está descendo. Vocês estão curiosos para saber o que está acontecendo no núcleo logo abaixo, não é? Porém, como a fotosfera é praticamente transparente, por enquanto não é possível observar mais a fundo. Mas existe uma outra maneira que torna possível nós vermos esse momento. A fogueira de campo do Sol. Agora estamos nos aproximando de uma das partes mais misteriosas. No dia 10 de fevereiro de 2020, a Agência Espacial Europeia realizou o lançamento da Solar Orbiter, que contou com a ajuda da NASA em seu desenvolvimento. A sua missão é voar o mais próximo possível do Sol e pesquisar áreas que não são possíveis de serem observados pela Terra e outras áreas. Regulando a gravidade, a sonda foi projetada para chegar à órbita do Sol, escanear a mesma área a cada sobrevoo e registrar a evolução da superfície solar. No entanto, antes mesmo de chegar à órbita, Solar Orbiter conseguiu nos surpreender com imagens inéditas. No primeiro sobrevoo, realizado a uma distância de 77 milhões de quilômetros, conseguiu registrar uma pequena erupção, que os pesquisadores chamam de fogueira de campo. Na primeira imagem, registrada por Extreme Ultraviolet Imager, que observa a fotosfera do Sol utilizando espectro ultravioleta, essas fogueiras de campo foram vistas em diversos lugares.
Os cientistas pensam que esse pode ser um parente da erupção solar de larga escala. Talvez essa seja a fonte de energia que leve a temperatura da superfície do Sol a 300 vezes. Imagine uma xícara de chá. O ar ao redor da xícara está muito mais quente que o chá. E isso é muito interessante. Os cientistas estão tentando descobrir o funcionamento disso o quanto antes. Bom, pessoal, o vídeo de hoje está chegando ao fim. Mas não se preocupe, caso seja descoberto algo novo, nós vamos fazer um novo vídeo falando sobre isso. Obrigado a todos pela audiência. Espero que você tenha gostado do conteúdo. E se gostou, deixe um joinha e compartilhe em suas redes sociais. Esse nosso universo gigantesco e místico é algo que merece ainda mais a nossa atenção. E como sempre, chegou a hora da despedida. Voltamos a nos encontrar em breve aqui no nosso canal. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.